Vamos a Brasília. José Maria Trindade também tem acompanhado todas essas discussões, tem dado contribuições diárias à nossa audiência. Zé, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Início desse julgamento, o voto registrado de Rosa Weber. Agora, essa apreciação foi suspensa e retornará de forma presencial. Os deputados conservadores já se mobilizam, inclusive, para votar um projeto aí em Brasília, não é, Zé? E não precisa ser muito conservador, não. O que eu ouvi no Congresso é a parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. São assuntos polêmicos demais, viu? E a ministra Rosa Weber, ela se aposenta compulsoriamente na semana que vem. Ela não será mais ministra. E decidiu, portanto, pautar a descriminalização do aborto nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos do Supremo Tribunal Federal. Por isso mesmo, ela antecipou o voto. É mais ou menos certo de que o substituto dela não será uma mulher, né? Não será uma substituta, deve ser um homem e, evidentemente, ela vai entender que ele não terá uma posição como a dela, uma posição que é muito no sentido feminista, né? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, boa noite, Dantas, estamos aqui na capital federal, no Planalto Central do país. E muito boa noite a você que sempre está nos acompanhando aqui no original Pingos nos Is. Olha, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos dias, tomou uma face, um posicionamento muito, vamos dizer assim, importante na esplanada, definindo, inclusive, o que o Congresso Nacional não está discutindo. Mas eu sou da tese de que o Congresso Nacional, quando ele discute e decide não votar, ele decide. A decisão de não votar é uma decisão do próprio Congresso de deixar como está, né? Existem vários, são muitos. Eu pesquisei, são mais de 100 processos que falam sobre o aborto, por exemplo. Alguns querendo recrudescer, acabar com esse chamado aborto legal, outros querendo liberou geral, outros colocando ali regulamentação. Então, esse é um assunto a ser discutido no Congresso. E por que no Congresso? A idealização da Constituição de 3 poderes é de que o Congresso é o poder de fato, e quando diz isso é porque ele é renovado com voto popular e tem a representatividade, ou pelo menos deveria ter, uma média da ideia nacional. É por isso que eu ouvi nos últimos dias crescer e as reclamações de se criar uma possibilidade de uma democracia mais direta, ou seja, se aproximar do povo através da definição de plebiscitos e referendos. A diferença é que o plebiscito vem antes e o referendo é votar uma lei e o público decide se a lei entra ou não em vigor. Essa questão da descriminalização do aborto é grave demais, porque já houve muitos debates. Eu acompanhei debates na Comissão de Constituição e Justiça. A Câmara dos Deputados tem uma comissão permanente da família que discute exatamente esses projetos. Isto envolve costumes caros aos brasileiros. É claro que tem que ser decidido no Congresso Nacional. Não é à vontade, eu tenho o maior respeito pela competência do Supremo e da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, né? Mas colocar um assunto desse num plenário virtual é no mínimo um perigo, é no mínimo uma falta de entender a seriedade desse processo. Mas não foi só isso, não. O Congresso Nacional ficou sem discutir e o Supremo tomou o lugar, e Rosa Weber aí nos últimos dias tenta mostrar ali que veio para deixar a sua marca, né, exatamente nesses últimos dias. É novidade uma presidente do Supremo se aposentar compulsoriamente na presidência do Supremo. E isso vai acontecer. Luiz Roberto Barroso, vice-presidente, vai assumir a presidência. Ela se aposenta como presidente do Supremo. Mas ela colocou nos últimos dias assuntos polêmicos demais. Vamos começar. Primeiro, a descriminalização do uso de drogas. O Supremo definiu ali que portar uma certa quantidade de drogas não tem problema nenhum, não é traficante. Depois, essa questão muito cara também, que é um marco temporal de demarcação de terras indígenas. Existe uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional. Esse assunto foi discutido durante a Constituinte. É só pegar
as notas taquigráficas, o verdadeiro espírito das leis, e todos entenderão ali de que o debate é de que o marco temporal da demarcação de terras indígenas é a promulgação da Constituição. 88. Outubro de 88. Está muito claro, lá dia 5 de outubro de 88, esse é o marco. O Supremo mudou. Além disso, do marco temporal, tem um assunto muito importante também, que é esses julgamentos, né? Dos atos do dia 8 de janeiro. Foi rápido demais. O réu, ele é sagrado, ele merece ter uma defesa adequada, é preciso dar tempo para o julgamento, e foi rápido demais. 3 já estão condenados e mais um no plenário virtual. Quer dizer, os ministros estão indicando ali que no plenário virtual estarão mais protegidos. O Beraldo falou aí do Oscar Dias Correia. O filho dele foi deputado constituinte e foi o coordenador exatamente desta área dos poderes, né? Ele que fez esse pedaço da Constituição, os artigos da Constituição que definem as competências dos poderes, Oscar Dias Júnior, né? E ele fala exatamente sobre esta nova fase do Supremo. Ao recuar e transferir os julgamentos do dia 8 para o plenário virtual, o Supremo não quer encarar os advogados. Os advogados são invioláveis quando na tribuna em defesa do réu. Essa é a realidade. Os ministros do Supremo saem dessa imortalidade e deveriam entender que é preciso ouvir o réu, que é sagrado. Portanto, assim, essas últimas eu até aumentaria, viu, Daniel? Não só a questão do aborto, mas a questão das drogas, do marco temporal e outras decisões polêmicas demais que foram pautadas no Supremo nos últimos dias.